pessoal, queria agradecer aí a participação de vocês. Então, as pessoas vão chegando aí, a gente já vai começando. Hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, a falar um pouco aí dessa tecnologia e de um produto bem interessante, que é o IBM Watson Orchestrate, que o Pedro, que é da IBM, também vai ajudar a comentar um pouco mais o produto, né? Mas a gente vai, ao longo da apresentação, comentar quais são as dores que a inteligência artificial pode endereçar uma solução, né? Como que ela pode ajudar as empresas. Será que realmente o custo-benefício vale ou não vale a pena? Vou comentar também outras tecnologias que podem ser combinadas com inteligência artificial. Tá? Então vai ser um webinar bem legal. E a gente também quer, já na largada, no início, deixar as portas abertas para uma interação. Então, se ao longo da apresentação vocês quiserem fazer questionamentos, podem mandar mensagem por chat, pode também erguer a mão, a gente abre o microfone, tá? Então, sintam-se à vontade aí para interagir com a gente. Meu nome é Vinícius, me apresentando, eu trabalho na Fábrica DS, e o Pedro trabalha na IBM também. Se quiser dar uma apresentação rápida, Pedro, fica à vontade. Opa, obrigado, Vinícius. Bom dia a todos, tudo bom? Como o Vini comentou, meu nome é Pedro, sou um dos técnicos especialistas aí, bem focado nesse portfólio de inteligência artificial que a gente tem hoje dentro da IBM, falando bastante sobre o que que é IA, sobre como que a IA pode ajudar hoje as grandes empresas, desde grandes até pequenas empresas, né? Entendendo um pouquinho aonde adaptar e aí o que trabalhar com ela, e aí principalmente falando um pouquinho das soluções mesmo, né? Então, falando de solução em plataforma, falando de solução a nível de aplicação, falando em solução, bom, o que que eu estou precisando ali para orquestrar? Eu estou precisando de algo relacionado à criação de agentes, eu estou precisando de algo relacionado à interação com LLM, então cobrindo bastante desse portfólio aí, levando conceitos, né, como por exemplo segurança, governança, e então englobando bastante aí do que a gente fala sobre IA hoje em dia. Legal. E a agenda desse nosso webinar está aqui, tá? A gente vai rapidamente, poucos minutos, falar da fábrica DS e da IBM. Vamos falar o que é inteligência artificial, as dores e as aplicações desse tipo de tecnologia, o IBM Orchestrate e casos de uso relevantes também com esse tipo de solução, e como que a sua empresa pode dar o primeiro passo na adoção de inteligência artificial, se ela ainda não entrou nessa nova era, vamos chamar assim, tá? Então essa aqui vai ser a nossa agenda. E começando rapidamente falando de Fábrica DS, nós somos uma consultoria fundada em 2012, tá? Então já temos aí pouco mais de 13 anos de história, 14 anos de história, melhor dizendo. Nós temos três pilares de atuação, tá? Então a gente trabalha com parcerias com grandes big techs, como a IBM, a Red Hat, onde nós fazemos o serviço de delivery, e então nós temos profissionais especializados nos produtos, onde a gente consegue fazer consultoria, implantar as soluções, fazer capacitação, enfim, executar todo o projeto de ponta a ponta com os produtos dessas grandes empresas. Além disso, nós também temos fábrica de software, onde nós desenvolvemos aplicação web, mobile, nas mais variadas linguagens de programação. É um time bem heterogêneo, afinal de contas, cada cliente tem uma tecnologia específica, né? Então a gente trabalha aí com diversas tecnologias, trabalhamos com escopo fechado, escopo aberto, com alocação. Tá? Então, se eventualmente a sua empresa tiver necessidade para esse tipo de serviço, pode contar com a Fábrica ADS. E nós também temos um terceiro pilar de atuação, que é uma plataforma no-code, que é prata da casa, se chama Arquiva. É um produto que a Fábrica ADS desenvolveu ao longo da sua história, visando inclusive aumentar a nossa competitividade, porque as vantagens, uma das grandes vantagens de plataformas no-code é que, como você consegue construir mais com um prazo menor, consequentemente o custo é mais baixo. Então acaba sendo uma alternativa interessante para aquelas empresas que estão precisando rapidamente fazer alguma coisa, não tem um budget alto, então esse tipo de tecnologia, de plataforma, auxilia muito. Tá? Então, rapidamente, essa Fábrica DS, e a gente fica à disposição de vocês nesse nicho, nesses três nichos de atuação da empresa. E agora eu peço para o Pedro rapidamente fazer uma breve explicação, se bem que nem precisa muito, né? Essas três letrinhas, acho que todo mundo já conhece, mas enfim, Pedro, faz aí o comentário. Com certeza, com certeza. Eu vou falar que eu sou suspeito, tá? Da plataforma da Arquiva. Eu, É, assim, particularmente gosto muito da plataforma. Se vocês quiserem também até falar um pouco mais e aí entender um pouquinho mais sobre
o que que a gente leva em consideração com o Arquiva, né? Não só a plataforma, mas tem uma ação super legal que a fábrica desenvolve, que é justamente o Arquiva Pod. Então, um podcast focado ali da Fábrica DS, falando um pouquinho sobre IA, falando um pouquinho também sobre outras tecnologias. Depois, acho que dá até para compartilhar um pouquinho, né, Vini? A gente acabou de gravar também um podcast falando só de IA. Sim. Mas quem que é a IBM, né? Hoje, se a gente for olhar, a gente conhece a IBM como uma das maiores, talvez, marcas, né, internacionais aí de tecnologia, mas não só isso, né? A IBM se consolidou há muito tempo atrás. A história começa lá em 1911, mais ou menos, se eu não me engano, perdão, 24, né, 1924, com o nome IBM mesmo, mas trabalhando desde tecnologias que a gente conhece, como, por exemplo, né, o mainframe, que hoje está presente em grandes bancos, né, responsável aí pelo processamento dos maiores volumes de dados que a gente tem, que são os dados bancários, né, falando bastante sobre plataformas de integração, nuvem híbrida, então, e principalmente de IA, né? Hoje a IBM se posiciona como uma das principais fornecedoras de IA empresarial para outros players, para outras empresas, né? Então, e é legal porque a gente traz justamente essa visão eu não quero trazer uma visão de competitividade em relação a IA, mas não, eu quero trazer uma visão de integração em cima disso, justamente porque a gente sabe que a gente tem até um lema aqui interno que a gente fala que one size does not fit all, então é assim, uma coisa não serve para tudo, a gente precisa entender para onde a gente realmente vai aplicar a tecnologia, para qual é o caso que a gente quer aplicar, e aí a gente leva muito, né? A gente traz muito isso para o mundo da inteligência artificial. A gente sabe que existem LLMs específicos, a gente sabe que existem agentes específicos, a gente sabe que existem IAs específicas para determinada tarefa que a gente esteja criando. Então, a gente traz muito essa visão de, cara, como é que eu consigo trazer essa visão de integração, de orquestração para dentro do meu ambiente empresarial, para dentro do meu parque tecnológico, para eu não quero ficar refém de um só tipo de tecnologia, construir ali só um tipo de ecossistema, mas como que eu gerencio esse mar de tecnologia que a gente tem hoje. Não, e inclusive falando de IA, a IBM é pioneira, porque quando não era moda, 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu lembro que uma empresa que eu trabalhava, por volta de 2013, 2014, a IBM na época foi fazer uma apresentação do Watson, e naquela época IA nem estava em efervescência, nem nada do tipo, mas a IBM já estava começando essa jornada, né? Então, realmente é uma empresa sintonizada e precursora de diversas tendências, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Exatamente. Não só 10, 12 anos atrás, tá? Mas a gente consegue voltar até um pouquinho antes. Se a gente pegar lá em 97, e aí acaba sendo, querendo ou não, acaba sendo muito icônico, né? O famoso Deep Blue, né? Então, que foi ali a primeira inteligência desenvolvida para competir com, por exemplo, o Kasparov, né? Um dos maiores jogadores de xadrez, onde a gente conseguiu realmente entender ali padrões de jogada, estudar as possibilidades, estudar os diversos cenários que tinham ali em cima do tabuleiro de xadrez para poder competir com um dos maiores gênios aí dentro desse jogo, né? Então é legal porque a gente vê que, por mais que o assunto de inteligência artificial esteja, a gente pode até falar nessa onda crescente agora, mas é algo que a gente vem trabalhando desde lá de 1990, né? Então mostra um pouquinho da, principalmente, maturidade e um pouquinho de aplicação que a gente conhece. Exatamente. E falando um pouco mais de IA, não que as pessoas não saibam, né? Porque hoje em dia realmente é uma realidade. Se não for na empresa, as pessoas, enquanto pessoa física, já teve alguma interação em algum momento com o ChatGPT, com o Grok e com similares, né? Então realmente está começando a entrar na vida das pessoas. Mas aqui é um conceito assim, né? Para a gente sair da abstração. A IA é a simulação de processos de inteligência humana por máquinas como aprendizado, raciocínio e percepção para automatizar tarefas complexas. E aqui eu acho que essa aspas aqui é muito importante. A inteligência artificial não substitui o humano, ela o eleva ao extraordinário. Porque hoje eu acho que é uma das grandes preocupações que muitas pessoas têm com o futuro, né? Ah, o que vai sobrar para o ser humano, né? A inteligência artificial, com o tempo, pode acabar, enfim, substituindo as pessoas, mas na verdade, se a gente encarar como uma tecnologia que nos auxilia, eu acho que esse é o cenário mais factual, mais realista. Porque imagine você diante de tarefas extremamente volumosas, que requerem uma atenção, onde o ser humano
é suscetível a erro, porque não tem como, o ser humano é suscetível a erro. Então você utiliza tecnologias como a inteligência artificial, com outros mecanismos de automação, e você passa a garantir a excelência do seu trabalho, principalmente aquele trabalho volumoso, repetitivo, que agrega pouco valor para o seu dia a dia, mas que agrega valor para a empresa. Só que você acaba também aumentando o seu tempo de disponibilidade para questões mais estratégicas, questões que envolvem mais, digamos assim, o plano menos braçal e mais racional da sua empresa. Então, eu acho que essa que é a visão que as pessoas têm que ter. É uma ferramenta que, claro, algumas tarefas invariavelmente vão acabar sumindo, mas outras demandas surgirão, que dependerão mais de um ser humano mais capacitado intelectualmente, sabe? Aquela coisa menos repetitiva. Então, eu acho que é dessa forma que a gente tem que encarar a tecnologia, que de fato ela veio para nos ajudar, para nos auxiliar e escalar a nossa produtividade e a produtividade da nossa empresa. E aqui, trazendo alguns números impressionantes, né, de mercado e tendências, só para vocês terem uma ideia, a IA é melhor dizendo, a maior oportunidade econômica da nossa era. Para vocês terem uma noção, estima-se que ela vai contribuir com 16 trilhões de dólares, trilhões, T de tatu, trilhões de dólares para o PIB global até 2030. Quer dizer, 2030 já está aí, 4 anos passa no piscar de olhos. E a gente está falando num momento dessas cifras absurdas. Eu até desconfio que esse número possa até crescer, até porque está começando a surgir diversas soluções baseadas em IA. Então eu creio que de repente esse número hoje seja até conservador. Um outro número também impressionante, mas que eu acho que com a evolução da IA vai tender a aumentar, é essa questão do ganho de produtividade. Em média, ferramentas com inteligência artificial aumentam 45% a produtividade, ganhos de produtividade. E eu acredito, né, de novo, que esse número é conservador, dado que a IA não para de evoluir e a gente vai cada vez mais poder contar com esse tipo de tecnologia. E 80% das empresas terão incorporado a IA generativa em seus processos de negócio neste ano de 2026. Porque uma coisa que está mudando no mercado é o seguinte: antes a IA era visto como curiosidade. Então, pontualmente, profissionais utilizavam para ganhar velocidade nas suas tarefas. Só que os próprios gestores, diretores de empresas, líderes, começaram a notar a importância e a necessidade desse tipo de tecnologia. Então, agora está vindo uma demanda top-down. Antes era utilizado de forma, né, tímida, vamos chamar assim, pelas pessoas. Agora não. Vem como uma orientação, como uma diretriz da empresa. Então, com um plano de investimento realmente robusto. Então, agora a gente está mudando o paradigma. De fato, a IA está começando a entrar na vida produtiva das pessoas, nas empresas, e nunca mais vai sair, né? Quer dizer, entra para nunca mais sair. Então, acho que esse é o nosso novo momento que está apenas começando. A gente está tendo a oportunidade de, em vida, ver a história sendo escrita, né? A gente está realmente pegando essa transformação da humanidade e estamos escrevendo a história. Eu fico sempre me questionando no futuro como que vou contar essa nossa realidade, né? Mas o fato é que a gente está num momento histórico único. E aqui a IBM, até para mostrar o poder das suas soluções, ela utiliza dentro da organização soluções de inteligência artificial, e os ganhos são enormes. Eu até ia pedir para o Pedro comentar um pouco, né, as iniciativas dentro da IBM com o Watson, dentro da corporação. Com certeza, com certeza. É justamente isso, né? Então, hoje, quando a gente vê um cenário onde a gente precisa sim de um apoio da tecnologia, eu não quero, que nem o Vini comentou, né? Eu não quero a substituição, eu não quero ter que, às vezes, eliminar em massa, né? Demissão em massa, que a gente acaba vendo notícias aí. Não, não é esse o foco. É a gente realmente empoderar o nosso usuário, empoderar o nosso funcionário que vai estar ali fazendo as tarefas do dia a dia, fazendo o que não vou nem falar maçante, mas o que exige muito de um trabalho manual, de um trabalho repetitivo, de um trabalho às vezes que não necessita nem de tanta complexidade, né, e capacidade do ser humano de resolução, mas sim pontos onde a gente consegue trabalhar essa automação, essa hiperautomação, ou até mesmo agora realmente é a IA trabalhada nos nossos processos. Aqui a gente tem um pouquinho da visão de o que que a IBM aplica internamente. Então, sempre quando a gente vai
trabalhar alguma tecnologia para os nossos clientes, a gente trabalha isso internamente, justamente para comprovar o valor da solução, justamente para comprovar o valor de que realmente isso que a gente está oferecendo, isso que a gente está levando de conceito para o mercado, não é apenas algo que eu quero te vender, eu quero fazer você usar. Não, não. Isso aqui a gente efetivamente tem ganhos, efetivamente a gente tem ali, sejam ganhos relacionados à produção, relacionados a capital, relacionados a tempo também. Então, a gente tem ali hoje uma série de, eu vou chamar aqui, são os nossos ESCs, né? Então, os ESC IBM. Então, a gente pode estar falando de ESC RH, né? A parte ali de ESC Finance. A gente tem toda uma parte de marketing também sendo apoiada por inteligência artificial. E aí é legal porque a gente traz e mostra um pouquinho da aplicabilidade da inteligência artificial em diversas áreas dentro da minha empresa. E mostrando um pouquinho também, inclusive, de que por mais que a gente trabalhe com empresas de diversas indústrias, então eu vou estar trabalhando com uma indústria do setor financeiro, vou estar trabalhando com uma indústria do setor da saúde, vou estar trabalhando com uma indústria do setor de logística, a gente tem, querendo ou não, casos muito semelhantes internamente. E é justamente essa visão, né? Então, falando um pouquinho aqui, por exemplo, do nosso SKRH, né? O SKHR ali, que acredito que em 90% das organizações o processo de RH seja muito padronizado, né? Seja muito semelhante. Então, a gente desenvolveu uma das soluções baseadas nas nossas tecnologias, que é o SKHR, onde eu consigo fazer consultas relacionadas a todas as dúvidas que eu tenho, pode ser de folha de pagamento, pode ser de férias, pode ser de contrato de trabalho, com a minha IA, né? Com ali o Watson X Orchestrate, justamente para facilitar e diminuir toda aquela carga de trabalho repetitivo que meu time de RH tinha. Com eles podendo focar muito mais em ações e em tarefas onde eles realmente necessitem dessa complexidade e capacidade de raciocínio humano, né? De inteligência humana mesmo. Então, a gente tem ali redução de, por exemplo, ali 94% das consultas sendo resolvidas por inteligência artificial. Então, hoje a gente tem uma grande sobra, né, de espaço, de realmente de tempo de funcionário, onde ele não vai atrasar chamado, onde ele não vai responder de qualquer jeito esse nosso chamado, onde eu tenho a certeza como funcionário de que eu vou estar sendo atendido e bem atendido, né, uma vez que você consegue ali treinar o modelo, capacitar o modelo, até mesmo dar o feedback para esse nosso modelo. Então é legal porque a gente consegue ver realmente bastante avanço aí e bastante aplicação dentro dessas áreas. E a gente está falando de áreas como a logística, como marketing, como finanças, suporte de TI e principalmente RH. Legal. Falando um pouco de soluções complementares, porque o legal da inteligência artificial é que ela pode combinar, trabalhar combinada com outras tecnologias. E aqui eu trouxe alguns exemplos de tecnologias que ficam ainda mais poderosas quando você coloca uma inteligência artificial. Então, pegar aqui alguns exemplos, né? Quando a gente fala de BPM. BPM é um tipo de solução voltada para automação de processos. Com a inteligência artificial, você consegue fazer com que algumas tarefas que eventualmente tenha até uma questão de subjetividade para ser definida, ela possa ser executada também com auxílio de uma inteligência artificial. Então você consegue não só modelar os processos, como também aumentar a performance, acelerar a velocidade de execução através de tecnologia de inteligência artificial. Um outro exemplo, RPA, que é uma tecnologia de automação onde a gente pode criar robôs que simulam trabalhos humanos, que podem fazer integrações sistêmicas. O RPA é uma são ferramentas muito poderosas porque elas permitem múltiplas formas de automação. E você consegue colocar a partir de agora subjetividade. Por exemplo, via de regra, sem inteligência artificial, as automações que a gente faz com RPA são baseadas em condicionais, né? Se não. Você vai mapeando todo um cenário e ele vai seguir rigorosamente aquela tabela de decisão. Quando você coloca uma inteligência artificial, você tira um pouco da objetividade, que pode continuar existindo, mas você coloca um pouco da subjetividade, que é quando entraria, de repente, um fator humano, uma decisão baseada em raciocínio que agora não necessariamente precisa ser um ser humano executando. A IA também pode fazer esse papel, permitindo com que automações de RPA sejam
possíveis 100%, sem nenhuma intervenção humana. Então, olha o poder que a IA combinada com outras tecnologias te permite fazer. Plataformas no-code também. Já tem plataformas no-code que você faz interação, você explica na sua linguagem natural o que você precisa e ela já te dá rapidamente a funcionalidade implantada dentro daquela plataforma. Então, olha a velocidade com que as aplicações serão construídas a partir de agora. O Ansible é uma ferramenta de automação de infraestrutura, onde o roteiro, a receita de bolo da automação é chamada de playbook, onde através desse playbook escrito em YAML, você descreve o que a ferramenta vai fazer. Com a inteligência artificial, você nem sequer mais precisa escrever esse playbook. Você vai no Grok, no ChatGPT, no Watson, que inclusive hoje o Ansible já traz alternativa de integração com o Watson. Você, na linguagem natural, você pede, quero fazer aqui uma automação de provisionamento de máquina virtual na AWS, por exemplo. Você vai lá, ele te dá o playbook funcionando certinho. Esses dias eu fui fazer uma demonstração para um cliente, uma POC, e foi justamente isso. Ele queria uma demonstração de provisionamento de máquinas virtuais na cloud da AWS. E aí eu não tive dúvidas, né? Fui na IA e expliquei o que eu queria fazer um exemplo. Me provisiona uma VM com 2 CPUs, coloquei lá os requisitos da máquina que eu queria, me gerou o playbook e funcionou de primeira. Basicamente, eu só customizei alguns labels que ele colocou lá em inglês e foi só isso. Veio funcionando muito, muito tranquilamente. Então, diminui muito a curva de aprendizado também. Hoje, a IA permite que você utilize produtos com baixo conhecimento, porque a IA vai te suportar na questão de geração de conteúdos e de automações. Então, aqui, só para abrir a mente de vocês, que a IA não é só aquele prompt necessariamente que você contrata. Além disso, você combina com outras tecnologias. Muitas empresas até já utilizam IA embarcado nessas sopas de letrinhas que eu comentei, só que nem sabem, mas na prática já estão aí surfando de todos os benefícios desse tipo de tecnologia. E um ponto, acho que muito legal da gente comentar, Vini, que é justamente a questão de, por exemplo, a gente sabe que quando a gente fala de BPM ou RPA, os processos que a gente tinha antigamente eram processos muito mais simples. Hoje em dia, se a gente for olhar, por exemplo, um processo de automação em cima de RPA, a gente tem muita variante. A gente tem muito ali, quando a gente pensa principalmente na árvore de decisão ali e a árvore de processo, né? A gente tem ali, bom, o que foi que eu defini desse meu processo, o que eu acho que está acontecendo nesse meu processo e o que realmente acontece nesse meu processo. E quando a gente traz isso a nível de sistema, a nível de solução, cara, para você desenhar esse processo, às vezes, você vai descobrir pontos, você vai descobrir etapas que muitas vezes nem mapeado você tinha, né? E como que será que hoje, em algo talvez, em um processo que você tenha essa grande variação e seja, né, feito por alguém, então se torna algo talvez muitas vezes subjetivo, onde a pessoa fala, bom, se acontecer tal coisa, a gente não tem mais esse cenário, né, do se, o if e o else, não é o se não. Hoje a gente tem N possibilidades para tomar mediante a uma dessas etapas. E aí a IA vem justamente para complementar e entender, e aí começar a trazer toda uma camada de raciocínio, justamente parte de percepção e talvez até quando a gente está montando arquiteturas um pouco maiores, um pouco mais complexas, ter uma camada de o replaying ali, né, que a gente chama. Então eu tomei a decisão, agora eu vou rever essa minha decisão que eu tomei para justamente entender quais são os próximos passos. Exatamente, exatamente. Agora falando um pouco de dores e aplicabilidade, né? Porque a gente está falando muito de IA, mas eu tenho certeza que essas dores que a gente trouxe de exemplo se aplicam para quase todas as empresas, independentemente do segmento de atuação. Muitas delas são comuns a todas as empresas, a todos os departamentos. Então, só para citar algumas delas, ela pode ser muito útil na análise de dados volumosos. De repente, você fazer uma análise de log, você combinar ferramentas de monitoramento de rede, por exemplo, de tentativas de acessos indevidos, filtragem de IP, comportamento suspeito. Isso também se casa com a questão de detecção de fraude, porque quando você está identificando fraude, você está lidando com padrões, comportamentos, só que sempre respaldado por volumes gigantescos de dados. Então, com a IA, isso é muito efetivo e aumenta muito a eficácia em identificação de movimentos desse tipo, o que acarreta, obviamente, em redução de custo, porque se você diminuir fraude, identifica ela antes do tempo, além de você estar melhorando a imagem da sua empresa, que não vai
ter uma manchete na imprensa falando, banco tal, por exemplo, né, teve um golpe tal, uma fraude que ocasionou X perda para os seus clientes. Então você evita esse tipo de circunstâncias que impactam de forma intangente a percepção da sua empresa. Na parte do marketing, na parte de criação, você pode utilizar a inteligência artificial para criar campanhas, para criar logos, criar, enfim, inclusive publicações nas redes sociais, utilizando um pouco do suporte criativo da inteligência artificial. Recrutamento. A minha esposa, há um tempo atrás, estava num processo seletivo e algumas empresas que ela estava fazendo as entrevistas era com inteligência artificial. Então, algumas fases já não era nem por ser humano. Então, a primeira triagem já começava com IA, onde você respondia por texto e também conversava com o IA. Parecia um ser humano, mas era uma tecnologia que estava fazendo todo esse processo. Então, para vocês verem como já está entrando lentamente no nosso cotidiano. Às vezes a gente nem sabe que está falando com o IA por voz. Às vezes pode até acontecer isso, porque ela está ficando cada vez mais perfeita nesse sentido. Trazer aqui alguns outros exemplos. Geração de relatório. Então, quando você consegue avaliar, identificar e estudar padrões através de logs, de dados, de várias integrações, de informações vindo de diversas fronteiras, você consegue criar insights, você consegue criar resumos, criar realmente um material de análise, de diagnóstico de qualquer frente. E a IA ajuda demais nessa parte. Indo para um outro exemplo, só para vocês verem as possibilidades, diagnóstico médico. Hoje você pode utilizar a IA, inclusive, para te ajudar. Você pode querer confrontar, de repente, o que o médico falou com o que as inteligências artificiais também estão diagnosticando. Então, cada vez mais as pessoas vão se empoderando com o poder desse tipo de tecnologia. Planejamento de aulas, e não só planejamento de aulas, estudos. Eu, por exemplo, estou fazendo um estudo aqui com a IA, todo dia eu peço para ela me mandar a próxima aula de inglês, por exemplo. Então, ela me manda uma lista de vocabulários diários, expressões e lições para eu fazer. E aí eu vou respondendo, ela vai avaliando. Então, olha que coisa impressionante. Quer dizer, a gente pode aprender e evoluir profissionalmente utilizando a inteligência artificial. Avaliação de riscos financeiros, controle de qualidade em fábrica, pesquisa jurídica. Nessa parte da área advocatícia, é até engraçado, às vezes eu vejo na imprensa, né, falando, o advogado mandou lá até com o comando do prompt uma tese de defesa no processo, ou seja, as pessoas estão usando em demasia, até esquecem de tirar algumas coisas que entregam que a pessoa está utilizando a inteligência artificial. Justamente por isso, você coloca lá o arcabouço legal brasileiro dentro de um bot, dentro de um agente, e a partir daí você consegue tirar dúvidas, reforçar teses, melhorar um texto de defesa. Então a IA tem inúmeras possibilidades. Tá? Então aqui é só para dar uma dimensão para vocês das possibilidades. Eu falei aqui 1% do que é possível fazer, mas a IA realmente hoje, eu acho que é impossível a gente falar que não tem alguma área de atuação que ela não possa ser útil de alguma forma, nem que seja pouco ou até extremamente útil, mas o fato hoje, se você quiser, você melhora todas as frentes da sua empresa em termos de eficiência, de performance com tecnologia de inteligência artificial. E aqui agora entrando um pouco no IBM Watson Orchestrate, que é uma plataforma bem poderosa da IBM, que te permite fazer a gestão e governança de agentes, inclusive agentes de outros fornecedores de IA. Não precisa ser só da IBM, mas eu vou deixar essa parte aqui para o Pedro, né, que é um profissional aí da IBM, um expert na solução, para explicar para vocês um pouco dos potenciais e até questões conceituais envolvidas na solução e os ganhos que ela pode dar para a sua organização, para a sua empresa. Vai lá, Pedro. Maravilha, maravilha, é justamente isso, né? Hoje, e aí da mesma forma que eu comecei lá atrás, né, explicando um pouquinho da IBM, a gente traz o Watson Orchestrate como sendo sim uma plataforma de criação de agentes, onde você consegue ter tanto esse desenvolvimento, seja ele a nível no code, seja ele até, né, high code, né, se a gente pensar nessa questão, então existe toda uma linha ali de desenvolvimento baseado em código, onde a gente consegue expandir um pouco mais todas as capacidades de criação desses nossos agentes, mas o ponto
mais interessante dessa plataforma é justamente a capacidade de criação que a gente tem de uma forma muito simples, muito prática, onde a gente empodera pessoas da área de negócios para a construção desses agentes. A gente não precisa mais depender de uma área técnica, uma área realmente que vai, uma área de desenvolvimento para a criação desses nossos agentes. É muito legal isso porque você traz justamente, né? E aí tem até um desenho aí da arquitetura, como funciona toda a questão de agentes. Hoje, o tema de agentes é algo que tá na boca do povo, né? O pessoal fala, o pessoal trabalha em cima disso. A gente vê que tem também muita solução open source que já trabalha muito nessa linha, mas qual que é a ideia principal aqui também? É você conseguir ter uma plataforma de orquestração. Então, além de toda essa parte de criação de agentes, é você ser capaz de integrar esses outros agentes que você constrói em N plataformas, seja ali de um Salesforce, seja de um Copilot, seja até mesmo de players, né, open source aí, como por exemplo um N8N. Então, você conseguir integrar tudo isso em uma visão única, né? Você unificar essa visão de orquestração, de governança, de você conseguir fazer as suas chamadas e os seus fluxos justamente pensando nisso, onde você vai ter ali a primeira camada de interação, né? Então, pode ser ali um site, pode ser sua aplicação web, pode ser a própria carinha do Orchestrate, onde ele vai receber essa interação com o nosso usuário. E a partir disso, o que que acontece? A gente vai ter todo o entendimento ali da nossa plataforma, todo a relação em sentimento, né? A gente fala muito disso, a identificação desse sentimento do que o nosso usuário está demandando, para justamente a gente ter um direcionamento, um encaminhamento da das chamadas, das ações que a gente faz subsequente disso, né? Então, como por exemplo, ô Vini, se você puder voltar só um slide, por favor, aí. Então, a gente tem ali um usuário que ele está fazendo, por exemplo, a requisição em consulta em cima de um documento que está no nosso SharePoint. O que que pode acontecer? Se eu já tenho um agente que faz já essa consulta em cima de algum documento do meu SharePoint, desenvolvido em Copilot, eu consigo trazer esse nosso agente para dentro do Orchestrate e aí, a partir disso, eu crio um agente de orquestração. Eu crio um agente onde ele vai concentrar primeiro todas essas interações, onde ele vai concentrar realmente toda a minha árvore, né, o meu fluxo de decisão para outros agentes e sejam criados internamente ou externamente, para que a gente tenha uma simplificação nesse processo, para que a gente tenha também uma. eh, e aí, puxando o gancho também de IA, e aí não dá para a gente não comentar sobre isso, mas os modelos que também a gente for trabalhar, eles são modelos específicos para as tarefas que a gente está realizando. Então não adianta eu criar um agente com um modelo, né, com um LLM ali específico para todos os agentes que eu queira trabalhar em cima da minha organização ou para todas as tarefas que eu for realizar. Então a gente precisa justamente ter essa flexibilidade, a gente precisa justamente ter essa capacidade de integrar e aí também fazer toda o direcionamento de acordo com a minha necessidade. E aí a plataforma vem muito nesse sentido. Então, desde uma capacidade, e aí você pode passar, Vini, por favor. Aí, boa. Então, desde uma capacidade de eu aplicar ele, né? Aplicar ali a interface de interação no próprio Orchestrate ou em uma solução terceira, né? Até eu ter essa minha etapa de entendi o que o meu usuário está solicitando e a partir disso eu vou encaminhar para ou para a tecnologia ou para o provider ou para realmente o agente que eu construí ali em cima da minha plataforma realizar a ação, até o ponto onde eu não estou falando aqui só de um assistente que vai responder as perguntas que eu fizer. Eu não vou falar aqui de um assistente que ele vai consultar na base de dados que eu tenho ali, no meu famoso RAG, né, na minha FAQ, sobre qual que é a minha política de férias da empresa. Não, eu estou falando de uma camada agora de interação com os sistemas. Eu estou falando de o agente, ele não vai ser só a IA que vai me responder. Não, não. O agente, ele é a IA que vai interagir com os meus sistemas, seja fazendo uma chamada de API, seja executando algum comando dentro de um sistema que eu precise, sendo executando outros workflows, fazendo toda a parte de análise e de dados, fazendo comparação, né, um pouquinho dos casos que o Vini mostrou ali, então criação de relatórios, geração de insights. Então eu não tenho mais uma IA passiva, né, onde eu tenho ali o meu sistema, eu tenho ali os meus controles e a partir disso eu vou ter só uma resposta, né, enfim, que
pode até me ajudar, mas ainda não é o que eu quero, ainda não é o que eu busco. Agora sim, eu estou chegando num nível de tecnologia onde eu estou executando tarefas a partir de solicitações, a partir de requisições. Então, quando a gente traz muito nessa linha, eu estou trazendo toda a bagagem que a gente tem de falar, bom, eu consigo te responder, eu consigo gerar ali um insight ou outro, mas agora a gente entra num mundo muito mais profundo de realmente tomada de decisão, de construção de outras ferramentas, de Procode, né? Então, quando a gente está mexendo ali, está desenvolvendo esse nosso agente, a gente tem todas essas capacidades. E aí, associado com aquelas tecnologias que o Vini mostrou no começo ali da apresentação, com BPM, com RPA, com outras estruturas como Ansible, por exemplo, a gente tem agora essa facilidade e execução de tarefas. Então, por exemplo, né, trabalhando um pouquinho naquele caso que o Vini comentou, né, de eu quero executar quero subir uma máquina em uma nuvem pública. Eu consigo, às vezes, fazer isso de uma forma muito mais autônoma hoje, muito mais automática, onde eu, com uma solicitação, com uma simples solicitação, eu tenho ali todo um processo de provisionamento com uma máquina das características que eu, né, pedi ali para o meu chatbot. A gente até pode brincar assim, né? Mas é justamente essa ideia, tá? Então, hoje, quando a gente tem ali, né, falando um pouquinho dos processos que a gente mostrou, de o que que a IBM desenvolveu é muito nessa linha, né? Trazendo um pouquinho aqui e aí até contextualizando e concretizando, hoje eu, Pedro, se eu quiser solicitar férias, por exemplo, eu não preciso, putz, perguntar para o meu gerente, entrar num sistema de férias, mandar uma mensagem para o meu time de RH solicitando isso. Não, eu literalmente tenho uma interação baseada em conversa, baseado em NLP, né? A gente pode falar a parte de Natural Language Processing, e aí, a partir disso, eu consigo com que, passando a intenção, então passando ali, quantos dias eu quero tirar, qual que é a data, se existe algum motivo ou não, eu vou ter um agente entendendo toda essa minha requisição, entendendo toda essa minha solicitação. Ele vai estar batendo numa documentação de política de férias, ele vai estar passando por um processo de aprovação, ele vai estar disparando um workflow, ele vai estar acessando o meu sistema, né, ali de RH para poder marcar as minhas férias, né? Então ele vai estar acessando ali o meu HCM para poder marcar, ele vai validar se eu tenho disponibilidade ou não. Então, a gente não está mais já numa era onde, bom, eu só vou fazer uma solicitação e vou ter uma resposta. Não, eu estou passando num processo de ação, validação e aí resposta também. Então, Legal. um pouquinho da plataforma é isso. Bacana. E agora tem também, ó, você trouxe aqui alguns casos de uso também, né, Pedro, que acho que vale a pena repercutir. Esse Com aqui é do certeza, com Chile. certeza. Exato, a gente separou aqui dois casos muito legais que mostram um pouquinho justamente da plataforma, né, da capacidade da plataforma e da aplicabilidade da inteligência artificial nas empresas. Então, o primeiro caso aí é da Intel no Chile. Então, a Intel ela é basicamente uma das principais telecoms que a gente tem hoje no Chile. E muito por conta de dificuldade ali em trabalhar com documentos, né, RFPs, e realizar essas análises, a Intel falou assim: bom, preciso de uma solução que me apoie justamente na validação, na construção e também se eu consigo ser competitivo ou não em cima dessas RFPs. A gente sabe, e aí olhando um pouquinho a nível de player, né, de competidor hoje no mercado, analisar RFP é algo que demanda um tempo muito grande. Você precisa conversar com o time do comercial. Você precisa conversar com o time técnico para entender se atende ou não atende. Você precisa conversar com o time jurídico para ver se o que está ali na RFP e o que vai avançar, isso faz sentido e a empresa está aderente ou não, né, com toda a questão de políticas. Então, é um processo muito demorado que muitas das vezes a gente não tem todo esse tempo para atuar em cima. Então, a Intel, ela basicamente desenvolveu ali, junto com a IBM, uma série de etapas, e aí baseada no Watson X Orchestrate e outros produtos, né, a gente até brinca, né, outros flavors ali que a gente tem relacionados à inteligência artificial, justamente para a gente poder entender se a Intel consegue ou não ser competitiva a uma determinada RFP que ela esteja ali competindo dentro do mercado. Como que acontece esse processo, né? Um dos grandes desafios que que eles tinham era gestão de tempo, né, para isso.
E aí, a partir do momento onde eles conseguem subir essa RFP em uma IA interna, lembrando sempre isso, né? A gente não está mais falando de um LLM público, uma IA pública, onde eu vou botar um documento oficial, que é uma RFP, por exemplo, dentro dentro dessa IA, né, para ela consumir, para ela ter informação ali. Não, não, não. A gente está falando de um black box aqui, estamos falando de uma IA empresarial, uma IA corporativa, justamente que traz essa proposta. Bom, então eu consigo subir esse meu documento e agora eu consigo fazer toda a análise que eu preciso, consigo conversar com esse documento, consigo também, já que é uma IA treinada com conceitos e processos da minha empresa, entender se eu sou competitivo ou não. Hoje, e aí acho que é até um teste aqui que é legal que todo mundo faz para mostrar qual que é a grande diferença de você ter uma IA treinada para sua empresa, você ter um modelo ali desenvolvido, uma IA que entenda quais são os padrões jurídicos, os processos, né, quais são as políticas de uso, as regulamentações que você tem da sua empresa, que é basicamente o seguinte: pega uma IA pública e pergunta qual que é a política de férias da empresa X. Dificilmente você vai ter essa política acurada, dificilmente você vai ter realmente essa resposta certa. Muito por conta disso, né? Então, hoje, se eu entrar numa IA pública, eu não vou saber qual que é a política de férias da IBM. Mas, se eu entro lá no nosso SKHR, eu sei exatamente qual que é a política de férias. E aí, é aí que onde a gente tem a grande virada nesse caso, que é usando todo o conhecimento que a gente tinha interno sobre solução, sobre tecnologia da Intel, a gente conseguia definir se a Intel podia ou não concorrer a uma determinada RFP. É um pouquinho desse caso. Legal. E antes de comentar o próximo, pessoal, que se alguém quiser fazer alguma interação, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Mandem no chat ou erga a mão, a gente abre o microfone. Aí tem só mais esse case aqui, ô Pedro? Isso aí, boa. E aí o segundo caso, né, é um caso também muito semelhante ali a quando a gente pensa na questão de interação, mas é com um foco um pouquinho diferente, tá? Então a gente tem aqui a Dun& Bradstreet, que basicamente é um dos líderes globais hoje de análise de dado para tomada de decisão empresarial. Basicamente, o que que eles fazem? Eles analisam quais são as empresas. Então, eu tenho ali uma empresa de tecnologia. Bom, eu quero entender se para um investimento, para um aporte financeiro, para uma tomada de decisão onde vai realmente mudar muito o rumo da minha empresa, quais são os impactos que isso, né, afetam, quais são ali, basicamente, os fatores que eu preciso ter essa análise. Então, olhando muito nessa linha, né? E aí, qual que era o grande desafio, né, que a DIB ela tinha, que é basicamente escolha de fornecedores, né? Ela tinha um processo interno de levantamento de requisitos de fornecedores, levantamento de riscos também baseado nesses fornecedores, que era um processo muito demorado. Era um processo, ainda é, na verdade, né, um processo muito complexo, mas que hoje é apoiado pelo Watson, né? Então, a gente conseguiu trazer e desenvolver junto com eles uma plataforma onde eles conseguiam fazer avaliação de risco de terceiro, eles conseguiam fazer todo um processo também de identificação de será que olhando para análises financeiras em cima, né, da empresa, do meu fornecedor ali, quais são os riscos que eu estou correndo, eu estou suscetível a quais vulnerabilidades ali, né, pensando muito nessa questão financeira, riscos legais, né, então a gente tinha bastante dessa questão, tá muito jurídico ali, eu diria, tá, tanto que a solução que foi desenvolvida em conjunto foi até aí o Ask Procurement. E aí, qual foi a solução final, né? A gente tinha uma plataforma que era capaz de executar análise multi-etapas em cima dessas minhas empresas fornecedoras. Eu tinha ali também a possibilidade de integração de sistemas como meu RP, meu CRM e outras ferramentas corporativas que apoiavam, né, esse meu processo, de tomada de decisão. A gente conseguiu reduzir drasticamente ali todo o esforço manual do time de procurement para poder fazer essas análises. E aí, principalmente, a gente tinha uma interação muito natural, né, da minha equipe de procurement com as informações, então, de determinado documento que eu subia de um fornecedor que a DIB estava analisando. Um pouquinho de números, se a gente for falar desse caso, a gente teve ali basicamente uma redução de 20, né, de 10 a 20% do tempo gasto nessas tarefas. E aí, principalmente, uma geração de insights muito maior do que a gente tinha se a gente estivesse trabalhando, fazendo isso manualmente, tá? E aí,
quais foram os pontos ali, né? Quais foram as etapas, aliás, quais foram os itens mais destacados, né, nesses insights que a gente trouxe. Toda a questão de política de ESG, o que impacta, talvez hoje em dia, se a gente for olhar num mercado de tomada de decisão, pontos como ESG têm um peso muito grande, riscos financeiros, tá? Então, que também impacta. Imagina você é uma empresa de tecnologia que está querendo fazer um merger and acquisition, né, um M&A, com outra empresa. E aí você precisa ter toda uma análise em cima de principalmente riscos financeiros para ver se isso vai ser benéfico ou não para sua empresa. É, uma parte ali de proprietários legais, quando a gente entrava um pouquinho em pessoas, né, em personas ali que a gente tinha dessas instituições, desses fornecedores. E também, o último ponto que foi levantado ali foi toda a questão de eventos, processos e principalmente padrões que as empresas utilizavam. Então, a gente conseguia ter ali uma visibilidade muito melhor para fazer, para você poder realizar e ter essa tomada de decisão de uma consultora, né, global ali relacionada à análise de dados. Legal. Então, para vocês verem, né, pessoal, as possibilidades aí que a gente tem com inteligência artificial e exemplos práticos, né, que a IA acabou ajudando. E como começar? Como qualquer tecnologia, existe sempre uma jornada, né? Então, as empresas têm que internamente identificar quais são as oportunidades, de repente, qual que é a dor maior, onde está tendo mais incômodo, está trazendo, de repente, algum prejuízo, está levando muito tempo, está trazendo uma ineficiência para a empresa. Então, via de regra, as companhias precisam fazer internamente um trabalho de identificação e de priorização das demandas. E a Fábrica DS pode auxiliar vocês nessa jornada de identificação, de priorização. Uma coisa que é importante é que, às vezes, até por uma questão de convencimento da alta direção, às vezes, se o gestor não tem muita segurança, está inseguro com a tecnologia, vale a pena pegar aquele processo que não é tão crítico e comendo pelas bordas, mostrando para a direção a importância da solução, convencendo as pessoas internamente de que está ajudando, e aí você vai avançando em processos. Se vem uma decisão top-down, a direção já cobrando esse tipo de solução, aí muda um pouco de figura. Aí, de fato, é importante que você tenha todas as dores mapeadas e priorizadas. E a partir daí, escolher a tecnologia e fazer a implantação escalonada dessa tecnologia. E a Fábrica DS pode ajudar vocês em todos esses momentos: identificação, priorização e execução do projeto. Então, a gente fica de portas abertas para vocês, precisando de suporte. Ah, quero tirar uma dúvida, eu estou aqui com uma necessidade, será que a ferramenta pode nos auxiliar? Entre em contato com a gente. Ao final desse webinar, vocês vão receber um e-mail, tá, com a apresentação, e aí vocês podem interagir com a gente pode, de repente, ir para um segundo bate-papo mais direcionado para entender a sua necessidade e ver onde a gente pode ajudar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá? Temos aí mais uns 2, 3 minutinhos, mas se não, a gente pode interagir por e-mail e marcar reuniões específicas. Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma questão. Legal, valeu, Evaldo, que bom que gostou. Legal, tá. A gente vai mandar o material para todos vocês, tá? E aí a gente pode ir para um segundo bate-papo. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Espero que a gente tenha ajudado aí a esclarecer um pouco mais essa tecnologia, as vantagens e todo o poder que a IA oferece para as empresas. E a gente fica aí à disposição para vocês, para auxiliá-los nessa jornada. Então, queria agradecer aí a participação de todos, agradecer ao Pedro pelas excelentes explicações aqui que ele nos trouxe acerca dos cases, da própria solução da IBM. Estamos estreitando aí a nossa parceria de apresentações, né, Pedro? Então, queria aí agradecer e agradeço a todos, tenham aí um bom dia e até o próximo, o próximo webinar. Se quiser dar um tchauzinho, se Muito, despedir aí, Pedro. com certeza. Queria só agradecer aqui. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Acho que é sempre muito legal a gente trazer, e aí não só falar de IA, como o tema que a gente conhece hoje, que tá ali na boca do povo, né? O pessoal só comenta de IA pública, é GPT pra cá, é Copilot pra lá. Agora a gente tem as novas aí, né? Se a gente for falar um pouquinho. Passamos pelo DeepSeek, era do DeepSeek, aí entramos agora o que é polêmico, né, no CloudBot, mas vamos ter agora um pouquinho, né, da visão de
como que será que as empresas têm adotado isso, né? O que que a gente tem construído junto com as empresas para apoiar e não ser muito mais algo interativo, algo recreativo, né? A IA para o uso recreativo, mas agora a IA para o uso produtivo, né? O que que será que a gente tem aí no mercado em relação a isso? Então, queria agradecer, né, de novo aí, obrigado pelo espaço, obrigado também pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre isso. Obrigado a todo mundo que assistiu e espero vocês no próximo. Sei que aí teremos outros para Sim, conversar um certamente. pouquinho e conto com a participação de vocês. Obrigado, viu? Valeu, pessoal. Até a próxima.